Oi, gente! Eu quero pedir pra vocês, primeiro, desculpa, né? Que esse vídeo tá sendo gravado, eu tô segurando na minha mão o celular. Então ele vai mover um pouco. Eu tô aparecendo aqui depois de mais de 2 anos, do vídeo que eu fiz, né? Sobre a minha segunda perca gestacional. Eu demorei muito pra gravar esse vídeo, porque depois de um tempo eu engravidei. Depois daquele vídeo, acho que uns 2, 3 meses eu engravidei. E eu fiz a cerclagem, eu fiz o acompanhamento certinho, deu tudo certo, meu bebê nasceu. Hoje já vai fazer 2 anos daqui a pouquinho. E eu vou contar pra vocês mais ou menos como eu descobri a gestação dele. Eu tava acompanhando a minha cunhada na gestação dela, que ela tava no final, e eu precisava cuidar dela praticamente, porque ela tava sem muito apoio e aí ela foi pra minha casa. Que foi? Deixa eu gravar não, amor? Então a gente acabou cedendo um tempo pra minha cunhada ficar em casa. Ela ganhou neném e nisso eu tava com a menstruação atrasada, mas tava naquelas, vai descer, vai descer. E minha cunhada só falando pra mim, faz o teste. E eu falando, não tem como tá. Apesar de eu não ter me cuidado, eu falava que não tinha como estar grávida. Então, eu acompanhei ela na gestação dela, eu acompanhei ela no parto, vi a filha dela nascer. E quando eu voltei pra casa, eu tava com muito sono, eu dormia muito. E tava com muita fome também. E daí eu pedi pra Deus, né, que me desse um sinal se fosse pra me fazer um teste. Porque eu não queria gastar R$ 10 e descobrir que era negativo, né? Até porque isso ia me machucar muito e eu já tinha feito muitos testes e tudo mais. E acabou que eu fiz o teste de positivo. Contei pro meu sogro, contei pra minha sogra, contei pra família que tava mais próxima ali da gente naquele momento, porque eu não queria contar pra muita pessoa. Fiz o repouso depois da cerclagem, quase não consegui fazer a cerclagem porque a minha médica, a doutora que me acompanhou nas outras gestações, falou que eu não podia fazer a cerclagem enquanto o colo não diminuísse. Porque eu tinha feito um ultrassom com a medição do colo do útero, o colo do útero tem um tamanho perfeito, não tem perigo de diminuir. Ela dizia isso. E daí eu peguei e mostrei um papel que uma médica tinha me entregado, falando que eu precisava de fazer a cerclagem na minha terceira gestação. E daí ela falou assim: eu mostrei pra minha médica falou assim: tá, se você quiser testar a sorte, vai, que hoje ela tá de plantão. Se ela mandar você subir pra fazer a cerclagem, ótimo. E foi o que eu fiz. Eu fui pra Santa Casa, mostrei o papel, eles pegaram e ligaram pra cima, né, pra conseguir falar com a médica, e ela falou: interna, ela precisa fazer a cerclagem. Um dos motivos também deles não querer fazer cerclagem minha é que eu não tinha feito a morfológica de primeiro trimestre. Não tinha dado tempo, apesar de eu ter descoberto com 9 semanas, eu não tinha condição e não tinha dado tempo de marcar de fato, né? Então eu fui mandada subir, internei, e eles não tinham toda a cerclagem lá. E o que aconteceu? Eu precisei esperar eles conseguirem o fio da cerclagem. Graças a Deus foi muito rápido. Tipo, internei um dia, no outro dia eles conseguiram o fio, eu fiz a cerclagem e no dia seguinte eu já tava indo pra casa. Então, depois disso, eu mantive repouso durante todo o tempo, usei Ultragestan, a gestação toda praticamente. E não tive nenhuma intercorrência, né? E foi tudo tranquilo. Ele nasceu. Eu, tipo, tirei a cerclagem, né, com 37 semanas, e ele nasceu de 39 mais 4. Foi um parto, eu digo que rápido, porque eu comecei a sentir contração, era 5 da manhã, e fui ganhar ele, já era meio-dia e 31, mas tudo isso passa muito rápido. Das 5 da manhã até eu chegar no hospital já eram 9 horas. E quando fizeram um toque em mim, eu tava com 3 de dilatação. E a médica falou assim: olha, eu vou descolar sua membrana e para te ajudar a entrar em trabalho de parto mais rápido ainda. E eu falei: tudo bem, eu aceitei. E daí, quando eu subi, quando eles fizeram a minha internação pra subir de fato pro quarto, de pré-parto, eu já tava com 8 de dilatação. Nossa, eu sofri horrores. Doeu muito. Não vou dizer pra vocês que foi tranquilo.
tipo assim, que esse dor não foi. Eu não tava aguentando de dor. E. Só que, tipo, foi tudo muito rápido. Então, tipo, eu subi, aí teve um momento das dores e você perde a noção de tempo. Então, quando eu cheguei nos 10 de dilatação, eu não tava aguentando mais de dor, pedi pra descer da maca. Eu desci sozinha, não tinha nenhuma enfermeira. A enfermeira-chefe chegou na sala, viu que eu tinha descido e mandou subir na hora. Porque já tava coroando. E eu não sabia. Eu subi, eles já trouxeram a maca correndo. Eles pegaram, pediram pra mim ir pra outra maca, eu fui. E daí me levaram pra sala de parto. E na primeira força que eu fiz já saiu. Então, tipo, foi muito rápido. E daí a dor deu uma mini. Olha que eu não consigo falar. Deu uma minimizada. Depois de tudo isso, eu fui pro quarto. Eu tive que levar ponto, né? Mas depois eu fui pro quarto, foi tudo muito tranquilo. E foi isso, praticamente, né? Eu contei um relato bem breve mesmo. Bem breve. Resumi muita coisa, mas é porque eu tenho uma novidade pra vocês que eu vou contar no próximo vídeo. E que minha intenção dessa vez é mostrar tudo pra vocês de como que foi, como que tá sendo. Bom, gente, aí tá o positivo, né? Vou mostrar algumas fotinhas desse tempo, né? Tanto da barriga quanto do jeito que eu deixei o quartinho.
mais o Berça, né, no caso. E algumas fotinhas dele, dessa evolução, desse meio tempo, né? De que ele já vai fazer 2 anos e tudo mais. Gente, pra quem tá tentando, eu só digo, não desista, tá? A hora certa vai chegar, Deus proverá tudo, né? O momento certo acontece. E é isso, gente. Tchau, tchau. Obrigada.